Faustino Gomes, como Presidente do Conselho de Administração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa, está muitas vezes nesta encruzilhada, que de certa forma é uma encruzilhada também pelo ambiente, que é estar entre as necessidades das pessoas e da sua mobilidade e a preservação desse mesmo ambiente. Como é que é viver nesta encruzilhada? Vivemos bem. Vivemos bem nessa encruzilhada, porquê? Porque o nosso foco no Transportes Metropolitanos de Lisboa, só explicar, Transportes Metropolitanos de Lisboa é detida a 100% pela área metropolitana de Lisboa e, portanto, nós somos a entidade que, de facto, entrega o serviço de transportes e mobilidade da área metropolitana, mas as decisões estratégicas pertencem à área metropolitana e nunca nos esquecemos disso. Mas a área metropolitana disse-nos claramente o ambiente e a sustentabilidade é um dos nossos drivers e, portanto, é uma dos nossos objetivos e, portanto, nós tentamos responder a isso. E nós tentamos responder a essa lógica não somente pela tentativa e ganho que temos conseguido fazer de uma maior transferência modal para as pessoas para o transporte coletivo e com essa transferência modal ganhar também menos impactos ambientais e, portanto, com isso ganharmos por essa via e, por outro lado, por termos no nosso contrato uma migração para modos e para veículos mais amigos do ambiente. Portanto, o próprio contrato já implicava uma percentagem, era certo que é pequena, mas aqui temos que entrar com um balanceamento entre aquilo que são os custos associados e aquilo que é possível fazer e, portanto, nós temos um valor mínimo de 5%, tínhamos um valor mínimo de 5% de veículos elétricos, neste momento já estamos quase nos 15%, também tem havido aí um grande esforço do Governo no sentido de dar apoio no sentido da renovação das frotas, mas houve também outro impacto positivo, é que a frota, antes da entrada da carris metropolitana, tinha uma idade média de 15, 16 anos e neste momento tem uma idade média, agora porque já passou quase 2 anos, tem uma idade média de 2 anos, ou seja, toda a frota é muito mais recente e por isso toda ela passou a ser ou elétrica ou Euro 6, Euro 6 é a classificação máxima dos impactos ambientais, portanto é aquelas que menos poluem. E isso faz com que nós, também por essa via, quer pela transferência modal, quer pela via da forma como entregamos o serviço, estamos a cumprir esses objetivos ambientais. Exatamente, ou seja, não deve haver sítio onde seja mais fácil lutar pelo bom ambiente do que nos transportes. Este é o podcast que se chama precisamente Efeito da Borboleta e que mede um bocadinho esta ideia de que são pequenas ações que se fazem no dia a dia que podem ter efeitos grandes no ambiente. É o podcast que fazemos aqui em Setúbal e que fala de ambiente. Porquê? Porque é que se chama Efeito da Borboleta? Porque a cidade de Setúbal desenha uma borboleta e é essa a feliz coincidência. De qualquer forma, a TML, além disso tudo, está também a preparar o plano metropolitano, portanto toda a área metropolitana, da mobilidade urbana sustentável e a perspectiva é 2030, não é? 2030, 2035. Quais é que são os objetivos deste plano que vão ser apresentados, julgo eu, até julho deste ano? Essa é a nossa expectativa. O julho deste ano é uma expectativa otimista, mas temos essa expectativa de poder apresentar esses resultados. E quais são os objetivos? O objetivo de um plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável, eu vou aqui frisar o metropolitano, nós não nos pretendemos substituir a cada um dos municípios, cada um dos municípios tem o seu plano de mobilidade urbana sustentável, mas o que é preciso é dar coesão, porque os problemas dos transportes e mobilidade não se resolvem, boa parte deles, à escala de cada um dos municípios. Para dizer que vamos já falar sobre isso. Sobre esses desafios da intermunicipalidade. Okay. Mas primeiro queria saber quais é que são os objetivos de um plano destes. Os objetivos de um plano destes é perceber quais são as ações que têm que ser tomadas, quais são as medidas, quais são as metas que queremos chegar, para perceber se aquilo que nos propomos fazer neste território da área metropolitana nos conduzem àquilo que são os objetivos e às metas que queremos. E as metas são metas de transferência modal, são metas de impacto ambiental, são metas de sustentabilidade, que são fundamentais para percebermos onde é que queremos ir. Nós percebemos que a área metropolitana é um contributo importante para as metas nacionais e para as metas europeias. É vital, não é? Qual é o peso? Não sei dizer exatamente qual é o peso, sei que é o que nós fizemos aqui bem, contribui muito para as metas nacionais. Sabemos que a cidade de Lisboa deve ser, até 2030, foram 100 e poucas cidades escolhidas para serem carbonicamente neutras até 2030 e, portanto, nós temos que dar esse contributo. O nosso contributo é, por exemplo, relativamente a Lisboa, é levar menos carros para dentro de Lisboa e isso, os transportes públicos são fundamentais para assegurar essa transferência modal. É claro que essa meta não é execuível desde já. Já sabemos que não vai ser carbonicamente neutra em 2030, ou ainda há esperança? Sabe que
é uma meta muito ambiciosa. É uma meta muito ambiciosa. A própria Comissão, quando lançou esse plano, não lançou com a obrigatoriedade de se ter mesmo que cumprir essa meta. Mas o que eu penso, não estou nesse projeto, quem está nesse projeto é a Câmara de Lisboa, mas penso que estão a ser dados passos importantes se não se atingir isso. E atingir isso quer dizer também encontrar formas de mitigar, encontrar formas de trocar tipo de impactos, de algumas coisas que acontecem e diminuir noutras zonas, e portanto penso que a Câmara de Lisboa está a fazer esse trabalho e não vejo como impossível fazer isso, agora extremamente exigente é. Então vamos falar um pouco dessa questão de ter que ser uma espécie de mediador entre vários interesses camarários, vários interesses dos municípios, ao contrário de, por exemplo, Paris ou Madrid, que têm áreas metropolitanas em que há autoridades metropolitanas de transportes que têm competências e financiamento e podem tomar decisões, e as decisões têm que ser realizadas. Aqui em Lisboa, a TML está muito presa às vontades avulsas dos municípios. Isso pode ter, é um desafio, mas pode ter também coisas positivas, como por exemplo essas câmaras conhecerem melhor as populações com que se gerem. Ao fim do dia, qual é que é a sua sensação? Vamos lá ver. Em termos dos transportes, trabalhar as coisas a uma escala superior à escala do município é, na maioria das vezes, favorável. E, portanto, é bom termos uma perspectiva metropolitana. Cada município conhece bem os problemas do seu território. O problema aqui são os problemas das fronteiras. É termos uma ciclovia que serve bem um município, mas depois no outro não temos a ligação, e para as pessoas as fronteiras não contam. As pessoas querem ir de A para B, querem se deslocar, quer seja numa bicicleta, quer seja num autocarro, quer seja em qualquer modo de transporte. E, portanto, a ideia de um plano metropolitano é, de facto, subir a escala e olhar para o território como um território coeso, um território uno, e nós, em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, temos esta dicotomia de termos duas margens e, portanto, é fundamental olhar para a área metropolitana não como duas margens, mas sim como um território único em que as oportunidades a norte e a sul têm que ser iguais, na margem esquerda, na margem direita. Nós temos sempre esta dificuldade de dizer norte-sul, porque objetivamente não interessa se é norte, se é sul, o que interessa é que a área metropolitana é uma única e temos que ter o mesmo nível de oportunidades a norte e a sul. Isso é o que é fundamental. E quais é que são, na prática, as dificuldades que encontra? Nós temos na prática, é muito difícil, e agora vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Como eu disse no início, a TML é Transportes Metropolitanos de Lisboa. Nós temos duas marcas fortes. Temos a marca Navegante, que é a marca associada ao sistema de bilhética e ao sistema tarifário, o PASSE, e temos a marca Carris Metropolitana. Vou agora falar um bocadinho da Carris Metropolitana. Qual é a minha maior dificuldade e o que é que as pessoas nos pedem? As pessoas já não nos pedem mais oferta, porque as pessoas já perceberam que a oferta cresceu muito. O que as pessoas pedem é que essa oferta seja fiável. E a fiabilidade, dado que nós na prática gerimos autocarros, é ter os autocarros a cumprir horários, é ter os autocarros bem integrados no sistema. E muitas das vezes os autocarros, como coexistem com o mesmo espaço canal dos carros, muitas das vezes não conseguem cumprir os horários, as paragens ainda não estão bem tratadas e, portanto, há um determinado conjunto de coisas que têm que ser trabalhadas, dar melhores condições ao autocarro, para o autocarro entregar um melhor serviço. Se dermos isso, vencemos uma barreira que as pessoas muito nos apontam, que é a fiabilidade da oferta. É uma espécie de pescadinha de rabo na boca. Mas ou seja, mais os autocarros fazer. Não porque os carros estão lá. Os carros estão lá porque os autocarros não funcionam. Eu não estou. Se corta o ciclo. O que corta-se com uma aposta clara nos transportes públicos. O nosso plano metropolitano, a primeira, nós temos 5 eixos principais, eixos estratégicos, e o eixo central é mais transporte público. Eu diria melhor transporte público. Portanto, mais e melhor. Porquê? Porque é aí que nós vamos ganhar também as pessoas para esta luta que também queremos de uma maior sustentabilidade, ganhos ambientais. E isso ganha-se com essa transferência modal. É por isso que também nós, nesse plano, vamos desenhar aquilo que para nós é importante. No plano metropolitano da mobilidade. Exatamente. É difícil dizer isto. É enorme. É enorme, mas nós, o plano metropolitano de sustentabilidade é a sigla normal. Nós acrescentamos-lhe mais um M. Tornou-se mais difícil dizer, mas é para dar, de facto, a dimensão metropolitana. É aí que nós nos situamos. Mas estava eu a dizer, portanto, é importante
que nestes planos nós olhemos para mais e melhor transporte público, maior fiabilidade, é isso que as pessoas nos pedem, mas também esse plano tem que se perceber o quê? Tem que se perceber que ele tem que ser mais sustentável. Portanto, temos um eixo associado à mais sustentabilidade. Tem que se perceber que ele tem que contribuir para a coesão metropolitana, porque é o nosso M, para a coesão metropolitana. Tem que se perceber que ele tem que ter inovação tecnológica, tem que ter informação tecnológica e tem que se perceber que as pessoas precisam chegar ao sistema e, portanto, tem que ter mais acessibilidade. E, portanto, é segundo destes 5 eixos que o próprio plano se vai movimentar. Com isso, nós vamos gerar medidas, com isso, nós vamos gerar ações. Essas ações, como disse, são importantes que as ações permitam ter um calendário, percebamos onde é que existem sinergias entre as diversas ações e por isso é que falamos em medidas, e é também fundamental que para cada ação se perceba quem é o dono daquele projeto, porque a TML ou a área metropolitana não são os donos de todos os projetos e, portanto, há projetos que têm outros donos e também identificar quais as formas de financiamento associadas, porque não vale a pena fazer um plano muito bonito, que vai para uma gaveta porque não há condições objetivas da sua execuibilidade. E, portanto, isso nós não queremos fazer. É também por isso, e dada a sua preocupação na área mais da sustentabilidade, que nós associamos ao nosso plano metropolitano de mobilidade urbana sustentável uma avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica permite-nos o quê? Se quiser, duas componentes, uma um bocadinho mais egoísta, uma melhor na lógica de plano. É que as nossas escolhas, esta que é melhor para o plano, é que as nossas escolhas sejam mais fundamentadas e sejam as melhores escolhas para atingir os objetivos que nós definimos. E, portanto, a avaliação ambiental estratégica vai-me permitir perceber, numa lógica de sustentabilidade, não exclusivamente ambiental, numa lógica de sustentabilidade, nas várias componentes, quais são as diversas opções que eu tenho e aquela que me conduz mais rapidamente ou que melhor me pode conduzir àquilo que são os objetivos. Pois espera que todas as câmaras que aí venham, porque vamos ter um ano de eleições, estejam de acordo nós temos um processo com isso. Nós temos um processo muito integrado e muito participativo. Deixe-me dizer qual era a segunda vantagem, é que o facto de ter uma avaliação ambiental estratégica não é garantia que os projetos sejam financiáveis, mas abre um leque de financiamentos melhor, maior. Certo. E, portanto, isso é fundamental. Mas respondendo à sua pergunta, objetivamente, nós temos um grupo de trabalho que chamamos GTT 18 mais 1, que é acompanhado pelos 18 municípios. Certo. GTT é Grupo Técnico de Trabalho dos 18 municípios, mais um que é a área metropolitana. Para quê? Para garantir que todos os passos deste plano sejam acompanhados logo desde a fase inicial, e têm sido, pelos municípios. Ou seja, eu espero que quando chegarmos à fase da aprovação do plano, como este trabalho está a ser feito de uma forma muito integrada, não só com os municípios, mas principalmente com os municípios, porque na prática nós estamos a entregar um documento que não é para nós, é um documento para os municípios, e portanto é muito integrado com os municípios, mas estamos a envolver sociedade civil, estamos a envolver as outras instituições, porque infraestruturas de Portugal é fundamental para isto. Falar com os outros operadores, perceber quais são as suas estratégias é fundamental para isto. E, portanto, esse trabalho todo está a ser feito e com uma quantidade grande também de instituições da sociedade civil, nomeadamente temos feito trabalho com vários grupos de trabalho, com 40, 50 entidades da sociedade civil que nos dão apostos de perspectivas diferentes, que é para que este plano possa dar uma forma de responder a várias coisas. Para acabar esta parte da nossa entrevista sobre esta questão mais intermunicipal, acha que os municípios, apesar de serem de diferentes cores, diferentes partidos, alguns independentes, outros não tanto, acha que eles estão mais de acordo do que em desacordo? É essa a sua sensação? O exemplo disso é a TML. A TML nunca seria criada se os municípios não pusessem para trás as diferenças e pusessem para a frente aquilo que os une. E a TML é o exemplo disso. Houve unanimidade dos 18 municípios na criação da TML para responder aos problemas da mobilidade e dos transportes dos 18 municípios. E, portanto, eu diria que nesse aspecto eu estou muito confortável. Estou muito confortável porque em todos os momentos, naturalmente que há lógicas diferentes de resolver determinados problemas. Mas uma coisa é boa. Todos nós estamos focados em servir melhor, e quer seja no papel da TML dos transportes, quer seja no papel de cada um dos municípios, no servir melhor os seus municípios e nós a servir melhor os nossos clientes, que nós usamos passageiro, mas de facto entendemos as pessoas como os nossos clientes, a quem nós temos que prestar o melhor serviço. E como temos esse objetivo, estamos muito bem conjugados. Eu aí sinto-me muito confortável.